Então, como eu disse, vamos observar o conceito de administrar, levando para a nossa realidade, que é a realidade hospitalar. Então, vamos aqui. Consiste no ato de planejar. Quando você chega no plantão, né, um gerente de enfermagem, ele tem que planejar todo aquele dia, como ele vai levar aquele dia, quantos pacientes tem, qual é a margem de material que ele vai precisar para trabalhar naquele dia, quantos curativos tem naquele dia para que ele possa acionar lá o CME para trazer uma quantidade de gás, uma quantidade de materiais para que ele possa estar realizando aquele curativo. Então ele vai planejar aquelas 24 horas para que nada falte no setor e para que nada saia errado, né? Porque é um despautério você tá lá realizando um curativo complexo e de repente você fala, acabou a gases, acabou o esparadrapo, eu não tenho como colar, cadê a pomada, cadê as coberturas desse curativo? Então assim, tudo tem que ser muito bem planejado para que você não tenha que ficar retornando. Lembra que eu falei que o hospital são setores com subdivisões que tem que funcionar como uma engrenagem perfeita, que tudo tem que funcionar? O CME mandar a quantidade exata de materiais para um dia de trabalho, a farmácia disponibilizar medicações para aquelas 24 horas. Então, assim, é almoxarifado também com sua função. Nós temos que ser uma engrenagem perfeita para que nada saia errado e que a gente não fique dando de cabeça no nosso trabalho, que tem que ser uma coisa rápida, né? Uma coisa que funcione. Tá? Então, falamos em planejar. Organizar. Organizar como? Você tem 10 técnicos de enfermagem, organizar esses técnicos em cada setor, dizer o que cada um vai fazer naquele dia, tá? Disponibilizar ele para o CME ou para duas enfermarias, cada técnico fica com uma enfermaria, enfim, ele vai subdividir, ele vai gerenciar aquele dia, organizar essa equipe, para que a equipe ela possa prestar um serviço de excelência. Se são, tem a hora do descanso, né, dos técnicos de enfermagem, então que essa hora venha a ser dividida. Alguns vão, alguns ficam. Aquela quantidade que ficou vai suprir a necessidade daquele momento. Então, muita organização é o que nós temos que ter, tá? Reunir recursos e controlar pessoas e coisas para a consecução de determinados objetivos. É o que nós estamos na redundância, tá? Reunir o recurso, né, os materiais necessários e controlar as pessoas e as coisas para a consecução de determinados objetivos. Eu quero que o meu plantão saia certo. Se eu tenho 10 técnicos, eu tenho que manter os 10 em setores diversos para que tudo corra bem, que todo mundo descanse, que todo mundo se alimente, que todo mundo trabalhe e que ninguém fique pesado nas costas de ninguém, ok? E os recursos ali. Não precisa de um técnico falar para mim, ai, enfermeira, eu não tenho aqui o algodão, acabou o álcool, acabou o sabão. Não, a toalha, tudo vai ser organizado conforme tem que ser, tá? Isso é administrar. Jules Henry Fayol, esse Jules, gente, eu acho que ele era solteirão, né? E ele começou a bolar coisas na mente dele. Além dele ser solteirão, eu acho que ele estava na quarentena. Porque o que esse cara estudou sobre administração foi surrealista, né? Ele é um engenheiro fundador da teoria clássica da administração. Nós temos duas teorias, tá? Nós vamos vendo agora a teoria clássica da administração. O Henry Fayol é um dos principais contribuintes para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. O que nós temos hoje, né, no âmbito de administração, vem da cabeça desse cara aí, que é o Jules Henry, tá? Responsável pelo desenvolvimento da gestão administrativa, né? Ele ele fez o processo administrativo onde pela primeira vez falou-se em administração como disciplina e profissão. Então, ele lançou a disciplina de administração, tá? Administração de empresa, administração hospitalar, em todos os âmbitos. Foi ele que fez essa disciplina ressurgir não, nascer, tá? Nascer. Ela não se ressurgiu, ela nasceu. A disciplina como profissão, né? Que hoje a administração é uma profissão. Você tem que fazer faculdade e quem inventou isso foi esse engenheiro, tá? Que fez a teoria clássica da administração. Vamos ver um pouco sobre isso. Fayol e o POCCC.
O que é o POCCC, gente? Outra contribuição da teoria de Faio é a identificação das principais funções da administração. Então, o que são? Quais são as principais funções da administração? Começa com o P, né? Planejar, foi o que nós estudamos ali atrás. Planejar aquele dia de trabalho para que tudo corra conforme tem que ser, tá? De uma excelência absoluta. É o que nós, pelo menos, tentamos fazer, tá? Organizar, como eu disse também ali atrás, controlar, coordenar e comandar. Você controla o que tem que ser feito, você coordena, né? Olha, são tantas enfermarias, cada técnico vai assumir 3 técnicos em cada enfermaria, ou se você não tem o quantitativo, você coloca 2. O curativo enfermeiro faz, e o banho de leitos técnicos, e todo mundo, vocês 2 aqui, ou vocês 3, ou vocês vão ficar só disponíveis para realizar a medicação dos pacientes, ou então, vocês 2 aí, vocês 2 técnicos vão assumir a enfermaria 1 e toda a medicação da enfermaria 1. Os outros, aí mais 2 para a enfermaria 2 com toda a medicação da enfermaria 2. Aí você assume, você coloca, vamos supor, 2 técnicos para assumir a enfermaria 1, com 4 pacientes. Esses 2 técnicos vai ter que realizar toda a medicação, sinais vitais daquelas 4 pessoas durante as 24 horas. Isso é a organização, tá? Isso é comando. Isso é coordenar as coisas com excelência para que não pese para colega nenhum, tá? Ninguém vai falar assim, mas ficou mais serviço para mim. O enfermeiro ele vai dividir conforme a necessidade da casa e que não pese para os seus técnicos, tá bom? Então, essa teoria, tá? Ela é chamada de POCCC. Planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Já vi essa questão em prova, tá? Tais ações conduziriam a uma administração eficaz das atividades da organização. Que se você for pensar, como eu disse ali atrás, tudo sai perfeito quando se é planejado com antecedência, tá? E realizado conforme o planejamento. Ok, gente? Então, vamos falar sobre cada uma delas. Prever e planejar, visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Visualizar que você pode sim vir a sentir falta de algum material se você não fizer a conta certa. Eu estou aqui com uma clínica com 15, 20 pacientes, tá? O que eu vou gastar nessa clínica? Eu tenho 6 curativos a fazer, eu tenho a soroterapia, para a maioria deles, alguns não têm soroterapia, alguns são de acesso salinizado, não vou usar o soro, né? Eu só vou salinizar, fazer medicações e salinizar. A salinização significa, gente, que tem o Polifix, você vai realizar a medicação, tá? Lavar o acesso do paciente, fechar com a tampinha e acabou. O paciente ele não vai ter soroterapia, ele não vai ter soro correndo nele em 24 horas, que geralmente o médico pede 1.000 ml de soro, né, que são 2 frascos de 500 ou 2.000, dependendo do agravo desse paciente. Então ele não vai ter. Então você vai planejar. Aqui eu vou gastar hoje faz a conta lá, 1.000 para esse, 2.000 para esse, 500 para esse, eu vou gastar 2 caixas de soro. Então você vai prever, né, que se você não pedir 2 caixas, pedir uma caixa só, vai faltar soro. Então fez falta numa hora em que você, quando peça mais uma caixa, vai demorar a chegar, né? Não se sabe o que vai estar ocorrendo lá, se ele está abastecendo outro setor, e nós temos que ter essa organização a priori ali no começo do plantão, tá? Então, organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa, tá? O que significa isso? Duplo organismo material e social. Você vai ter que ter o quantitativo de pessoal para o trabalho e de material para que se trabalhe, tá? Essa empresa aí é a nossa empresa hospitalar, tá? Comandar, dirigir, liderar e orientar a organização. Você não tem que mandar, você tem que pedir, você tem que solicitar com carinho, tá? Os seus técnicos. Nós não estamos numa
ditadura militar. Nós estamos numa organização de equipe multiprofissional em que nós temos que ter respeito um pelo outro, tá? Sempre falo assim com vocês. Coordenar, unir e harmonizar os atos e esforços coletivos. Como eu disse para vocês, não vamos pesar para ninguém. Cada técnico vai assumir uma enfermaria com X de pacientes, tá? E com X de funções. Ninguém vai ficar pesado nas costas de ninguém, tá? O esforço é coletivo, cada um fazendo o seu serviço e nada de ter mais para um e menos para o outro, tá? Controlar, né, que é verificar se as normas e regras estabelecidas estão sendo seguidas. Você observa no prontuário do paciente, você olha na evolução de enfermagem, você vai dizer assim, os 2 técnicos que ficaram aqui na enfermaria 2, eu tô vendo aqui que vocês esqueceram de fazer o HGT, né, que é o teste de glicemia capilar desses pacientes. Vocês fizeram o a pressão arterial, vocês fizeram a respiração, pulso, mas vocês não esqueceram aqui que tem o HGT para eles. Então, o que significa isso? Vocês vão estar verificando se as normas e as regras estão estabelecidas, estão sendo seguidas, tá? Estão sendo realizadas. Você dá aquele lembrete, e vocês esqueceram aqui, e vocês 2 aí, ó, vocês esqueceram. Então, a gente sempre tá aquela alertada, né, para que tudo saia perfeitamente e que no outro dia, na passagem do nosso plantão, a gente possa passar com a consciência tranquila de que tudo deu certo, que todo mundo fez o seu, que todo mundo tá tranquilo, que todo mundo tá descansado e que não tem nenhum falando assim, nossa, aquela enfermeira dá mole para aqueles 2 e pra gente não dá, coloca serviço nas nossas costas e não tem, não, tá? Todo mundo vai realizar. Até mesmo, gente, quando tem remoções que a equipe tem que fazer remoções de paciente para outras unidades hospitalares. Vamos supor, nós temos 4 remoções. Então, até isso o enfermeiro tem que pensar. Vamos fazer um sorteio, né? Não vou mandar você e os outros não foram. Vou falar, lá, escolheu a dedo quem ela queria que fosse, porque não vai com a nossa cara, não vai com a nossa cara. Não, vamos fazer um sorteio. Nós temos 10 técnicos e 4 saídas hoje para a remoção. Põe o nome dos 10 técnicos ali, parece bobagem, mas não é não, gente, faz uma diferença. Vamos sortear. Quem vai? Vai você e você. Foi no sorteio, todo mundo aceita. Tá? Mas se o enfermeiro apontar o dedo, vai você, os outros que não foram vão falar assim, ainda bem, a gente não foi. E quem foi escolhido vai falar, caramba, tá marcando a nossa cara. É assim, é mais ou menos assim, tá, gente? Então, por isso que nós temos que ter o tato e organização, sempre, tá? Vamos continuar, que ainda tem um pouquinho de tempo aqui. Frederick Wilson Taylor. Ai, meu pai. Ele é considerado o pai da administração científica. Então, vamos voltar aqui, galera. Vamos voltar aqui. Aqui, o Fayol. Ele é o quê? O Fayol, nós falamos teoria clássica da administração. Ele é da teoria clássica. Este aqui, o Frederick, tá? A administração científica. Tem a clássica e tem a científica. Considerado o pai da administração científica por propor a utilização de métodos científicos na administração de empresas. Sempre falando em empresa, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então, eu vou dar uma parada, porque eu acho que vai ficar bem extenso esse vídeo. Vamos voltar falando sobre Frederick Wilson Taylor, tá bom?